Bom dia, povo de Deus. Bom dia, povo de Deus. A gente dá vontade de continuar mais e mais, é ou não é verdade? Sim ou não? A primeira coisa que eu quero falar para vocês e que Deus me incomodava ali é que isso é Igreja Católica Apostólica Romana. O Espírito Santo de Deus está sobre esta igreja. O Espírito Santo de Deus conduz essa igreja. O Espírito Santo de Deus, quando Ele é derramado e quando nós abrimos o nosso coração a Ele, é isso que Ele faz. Ele transborda em nós, Ele transborda em nós, Ele transborda em nós. E nós viemos aqui foi para que Ele pudesse transbordar em nós e através de nós. E é o que Ele vai fazer a partir de agora nas nossas vidas. Você crê nisso, meu irmão? Amém. Então, como Simone falou, meu nome é Renato Rosa. Nós moramos logo ali em Ribeirão das Neves. Simone é quem estava aqui conduzindo, Bruno que estava no violão, Rogério que está no teclado, e a Fernanda é essa pequenininha que tem um vozeirão, né? E nós estamos aqui para servir a Deus. Servir o bom pastor nesta tarde que quer fazer maravilhas na minha vida e na sua vida. Eu, Renato, não sei como tem sido os seus dias. Eu não sei como tem sido a sua vida, principalmente ao longo desta pandemia, onde nós tivemos que ficar encarcerados fisicamente. Mas o nosso coração sempre estava com Deus. Eu não sei o que você passou, se você perdeu alguém. Mas eu quero dizer para você que Jesus, o bom pastor, te traz daqui esta manhã para dizer para você que você não ficou sozinho, sozinha um dia da sua vida, porque Ele esteve contigo. E nessa manhã Ele renova essa aliança que Ele fez com você. Se você chegou aqui com alguma dúvida sobre o que o bom pastor é capaz de fazer na sua vida, eu quero dizer para você que Ele ama você com amor infinito e misericordioso, porque foi por você que Ele doou a vida, para que eu e você pudéssemos ter vida e vida plena em abundância. Queridos, Ele traz nós aqui hoje, o bom pastor nos traz aqui para reafirmar isso na nossa vida e na nossa história. Talvez alguns corações aqui estavam até pensando em parar, em desistir. Talvez você que está em casa escutando toda esta manhã de oração, toda esta manhã na presença dEle, eu quero dizer para você: Ele está conosco. Ele não sai da nossa... Nós até podemos sair da presença dEle, mas Ele é insistente. Ele é insistente com a nossa dureza de coração. Ele é insistente com a nossa teimosia, porque Ele é o pastor que nos conduz, que nos governa, que nos direciona. E Ele nos trouxe esta manhã para dizer isso ao nosso coração. Amém? Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, visíveis e invisíveis, carnais e espirituais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos, como eu dizia, nós somos de Ribeirão das Neves. Nossa forania é a forania Nossa Senhora das Neves. E o nosso grupo de oração é o grupo de oração Jesus Rio de Água Viva. E eu quero dizer para vocês que nós estamos muito felizes em estar aqui nesta manhã. Essa manhã para todos nós é uma manhã especial, porque muitas coisas aconteceram para que nós não estivéssemos aqui. Muitas coisas aconteceram para que você não estivesse aqui. Mas o Senhor, Ele escolheu este dia. Este foi o dia que o Senhor escolheu, preparou, selecionou, porque Ele sabia que aqui iria ter muitos e muitos corações sedentos da graça, da misericórdia, do amor, da ternura que Ele tem por nós. E aí nós já começamos essa primeira pregação com o tema: no bom pastor eu encontro vida nova. E aí eu quero que você pegue a sua Bíblia em João capítulo 10. No versículo 11.
No bom pastor eu encontro nova vida. Quem aqui precisa de vida nova, levanta a mão. Se eu pudesse, eu levantaria até os 2 pés. Todos nós precisamos de uma nova vida. E uma nova vida Ele tem para dar para cada um de nós. Ele não vende, Ele não empresta, Ele não troca, Ele doa, Ele dá essa nova vida a nós. E eu quero que você entenda isso, que você está aqui porque Ele quer te dar algo. Não é algo que a Simone tem para dar, não é algo que o Bruno, não é algo que a Fernanda, não é algo que o Rogério, não é algo que o Naldo, não é algo que os intercessores dessa forania, mas Jesus, o bom pastor, nós podemos ter. E aí a nossa pregação de hoje, o tema tem que ficar gravado no nosso coração. No bom pastor, eu é você. No bom pastor, o Renato encontra a nova vida. E aí nós vamos repetir isso e você vai falar o seu nome. No bom pastor, o Renato encontra nova vida. Repita isso. No bom pastor, o Renato encontra nova vida. É você, querido. E aí, João, capítulo 10, versículo 11. Vai dizer o seguinte: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A primeira coisa nesse contexto bíblico que eu gostaria de dizer, que a palavra ela vai continuando, vai falar do mercenário, vai falar que ele quer tirar as ovelhas da presença do Senhor, mas nesta manhã eu não quero dar ibope ao mercenário, ao encardido, ao sujo, ao diabo, ao capeta. Eu não sei qual definição que ele é. Mas nesta manhã eu quero trazer aqui a figura do bom pastor, porque é para isso que nós viemos aqui nesta manhã. Pastor é quem? Pastor é aquele que cuida. Pastor é aquele que conduz. Pastor é aquele que dá a vida nova. Pastor é aquele que dá água que alimenta, que sacia. Pastor é aquele que protege. Pastor é aquele que trata das feridas. Pastor é aquele que está perto em todos os momentos. E é esse pastor, meu irmão e minha irmã, que se encontra aqui agora. Talvez o seu coração chegou aqui cansado de muitas coisas, cansado de muitas situações, cansado de ligar a televisão e ouvir falar de tragédia, cansado de ouvir falar de gripe, de Covid, cansado de escutar que os temporais fizeram isso, fizeram aquilo outro, cansado. E aí a notícia que é nos dada nesta manhã que nós estamos aqui e que o bom pastor está aqui porque Ele quer cuidar de cada um de nós em especial. Ele quer conduzir a nossa vida de uma maneira a qual nunca foi conduzida. Ele quer tratar de feridas que estão abertas há muito tempo. Quanto de nós estamos aqui talvez com feridas abertas há 5, a 10, a 15, a 20 anos que só nós conhecemos? E que talvez passamos por muitos momentos de oração e achávamos que essa ferida tinha sido curada, sarada, e aí volta aquela dor. Talvez quantas pessoas foram traídas por marido, por esposa, por filho, por amigos, e aí o coração não consegue perdoar. O bom pastor está aqui nesta manhã porque Ele quer tratar todas essas feridas, curar todas essas feridas, porque nesta manhã Ele quer fazer aquilo que ninguém humanamente pode fazer por mim, nem por você. E é para isso que o bom pastor, Ele está aqui. E aí, o tema, ele vai dizer que neste bom pastor, que cuida, que salva, que liberta, que cuida, que dá o que comer, que dá o de beber, eu encontro nova vida. E o que significa a palavra encontrar? Encontrar, o dicionário vai dizer que significa passar a conhecer, ver-se frente a frente, descobrir. Quantos de nós talvez
não estamos frente a frente com o bom pastor já faz tempo. Quantos de nós talvez não estamos passando a conhecer o bom pastor tal como ele deve ser conhecido? Talvez pelas dores, talvez por aquilo que a gente tem vivido, talvez pelas conquistas que nós não conquistamos, né? Talvez por aquilo que nós lutamos e eu não consigo, e aí eu me frustro, e aí eu deixo de conhecer esse Senhor que é capaz de nos doar no tempo dele. Talvez nós estamos orando para cura, para libertação, para conversão, para restauração, e aí nós paramos no meio do caminho e falamos assim: não dá mais. Não dá mais porque eu estou cansado, eu estou cansada. E aí deixamos de conhecer este bom pastor. Primeiro, vale a pena dizer que ele não nos prometeu nada. Muito pelo contrário, né? Paz ou espada, o que ele nos prometeu. Mas nós sabemos o que ele é capaz de fazer, porque ele é o bom pastor. É uma afirmação que a palavra de Deus faz a mim e a você, querido e querida, nesta manhã. Ele é. E nós estamos aqui, e nós estamos na nossa casa orando, e nós estamos em qualquer lugar, na presença dele, porque sabemos que ele é. Mas forças externas querem tirar essa certeza do meu e do seu coração, de que o bom pastor, ele é o bom pastor, e que ele quer conduzir de uma forma extraordinária a nossa vida e a nossa existência. Irmão, a palavra de Deus vai dizer que até o enfermo diga o quê? Até o enfermo diga: eu sou guerreiro, combatente, lutador, porque o bom pastor, ele vai à frente. E o bom pastor vai à frente, e as ovelhas vão atrás dele, porque conhecem a sua voz. Porque conhecem a sua voz. Querido, se você quer entender quem é esse bom pastor, tenha um encontro pessoal. Esse encontro pessoal, ele é intransferível. O seu marido, a sua esposa, o seu filho, a sua tia, a sua namorado, o seu namorado não pode ter por você esse encontro pessoal com o bom pastor. Somente você pode ter. Mas para isso precisa de algo importante: abertura de coração, entrega, adesão, vontade, desejo. Sabe por quê? Porque quando nós damos o primeiro passo de encontro ao bom pastor, ele dá 10 passos, 20 passos ao nosso encontro. E aí, de uma forma muito significativa, eu quero provar isso nas Sagradas Escrituras, de que o bom pastor é ele que vai de encontro a mim e a você em primeiro lugar. Porque antes de nós termos o desejo, e antes de nós nos apaixonarmos por ele, é ele que tem o desejo, e é ele que apaixona por mim e por você. É o bom pastor que vem até nós para nos alimentar, para se doar a nós, para nos amar como nós somos, como nós estamos. Muitas das vezes, com o pecado que temos, ele vai nos dando a oportunidade de conhecê-lo, de encontrar com ele e a nossa vida mudar. Foi assim com muitos de nós que estamos aqui. É assim com muitos de nós que estamos aqui ainda hoje. Quando nós nos abrimos ao bom pastor, ele muda a nossa vida de tal maneira que nem as pessoas nos reconhecem mais. Foi um dia assim na minha vida. Foi um dia assim na vida de muitos que estão aqui. Beberrões, drogados, prostitutos. Outros não. Outros foram criados dentro da igreja e amaram Jesus desde sempre, porque sabe e tem a certeza de que ele é o bom pastor. E aí, essa palavra vai dizer: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas.
Irmãos, não é o Renato falando para você. Jesus está dizendo: eu sou o bom pastor. E eu quero dizer para você o que você veio fazer aqui hoje. Qual que é a sua expectativa para este encontro que chama-se Curados para Servir? Curados para servir quem? Nós somos curados para servir o bom pastor. Nós não somos curados para servir o Naldo e a equipe forânea, não, mas nós somos curados para servir o bom pastor que quer gerar vida em outras pessoas, que quer converter outras pessoas, que quer devolver a dignidade humana de outras pessoas. E aí ele dá 10 passos ao nosso encontro para que nós possamos ter essa nova vida e levar essa nova vida a muitos que precisam. Quem aqui conhece alguém que precisa de restauração, cura, transformação, conversão? Levanta a mão. A gente levanta até o pé se for preciso, né? E aí ele tem um encontro pessoal comigo e com você para quê? Para que eu e você possamos ser sal e luz para levar a palavra que cura, que salva, liberta. A palavra é o próprio Cristo. A palavra é o próprio bom pastor. E a partir da nossa vida, da nossa existência, Ele vai fazendo, Ele vai fazendo. Em Lucas, aí nós vamos entender. Cada passo que eu vou falar aqui é do bom pastor que dá os 10 passos de encontro a alguém para gerar vida nele, para que aquela pessoa possa entender que Ele é o bom pastor. Talvez o seu coração tenha essa dúvida, será que Ele é o bom pastor mesmo? Será que Ele dá os passos mesmo de encontro a mim para gerar vida em mim? E aí em Lucas capítulo 5, versículo 27. Nós vamos ver aí a vocação de Levi, aonde o Senhor encontra um homem que necessitava de conversão. A vida daquele homem não era uma vida que agradava ao coração do bom pastor, mas o Senhor sabe do coração. Lucas 5, 27. Sabe perfeitamente que aquele homem precisava ter um encontro pessoal para que ele pudesse ser aquilo que ele queria. Até então a vida daquele homem era aquilo que a sociedade impunha, os valores da sociedade impunham. Mas quando ele tem um encontro pessoal, direto, instantâneo, Jesus não ficou falando lá na cabeça dele: olha, você precisa de cura, de transformação, de restauração, venha para o grupo de oração que você vai encontrar. Não. Jesus chega. Depois disso, Jesus saiu e viu um publicano chamado Levi sentado no posto de arrecadação. Disse-lhe: segue-me. E ele, deixando tudo, levantou-se e o seguiu. Vai dizer a palavra que aquele homem estava inerte, né? Sentado, estático, sentado. Jesus é aquele que movimenta. O bom pastor era aquele que movimenta para vir de encontro à minha história e à sua história. Talvez a minha história seja uma história perdida, uma história que não tem mais jeito, uma história que não tem mais solução, uma história que aos olhos da sociedade, aos olhos das pessoas, as pessoas olham para a gente e falam assim: aquilo ali não vale nada, perdido, está acabado. Porém, aos olhos do bom pastor, tudo tem jeito, tudo se transforma, tudo se renova, tudo se conquista, tudo se adquire. E aí Jesus, sabendo quem que era aquele homem, os dons naturais que aquele homem tinha, fala: eu quero aquele pecador. E aí Jesus, eu não sei de onde que ele estava, para onde que ele foi, quanto tempo ele gastou para chegar ali,
mas ele tinha endereço certo para onde ele queria ir e quem ele queria encontrar. Querido, a primeira coisa que nós temos que entender, que quando Jesus vem ao nosso encontro, ele sabe exatamente aonde que ele quer chegar e quem que ele quer. Você deu quantos passos para chegar aqui? Eu quero dizer a você que Jesus foi até a cruz para que você estivesse aqui, para que eu estivesse aqui. E aí ele vai até a cruz para dizer para nós que sim, nós podemos encontrar nova vida nele. E a vida daquele homem se transformou. Em João capítulo 4, nós temos a história da samaritana. Vocês conhecem essa mulher? Sim ou não, povo de Deus? Conhece a história da samaritana? Os samaritanos nem se davam bem com os judeus, é ou não é verdade? Jesus vinha de longe para chegar àquele poço e tomar um tiquiquinho d'água, né? Um golinho d'água, como a gente gosta de falar. Jesus não queria água. Jesus tinha sede daquela mulher. Jesus tem sede de você, Simone. Jesus tem sede de você, Fernanda. Jesus tem sede de você, meu irmão. Jesus tem sede de você. Jesus tem sede de você. Jesus tem sede de você, minha querida. Conhece a sua vida, a sua história. Grandes sonhos Ele tem para você. Ainda pequenininho aqui ouvindo tudo isso, o Senhor Ele lhe faz levantar uma profetisa através de você para gerações futuras. É para isso que Ele te trouxe aqui, pequena. E é assim para isso que Ele trouxe eu e você aqui. Ele nos trouxe aqui para nos dar água de beber, porque muitos de nós estamos com sede, sedentos. O mundo tem tirado de nós a água espiritual das nossas vidas, da nossa história, tem secado o nosso coração. Mas o bom pastor nos traz aqui esta manhã para nos dar de beber. Querido e querida, nós estamos aqui por um motivo, porque nós estamos com sede. Só o bom pastor é capaz de nos dar o que beber. E aqui Jesus tem um encontro com aquela mulher. E lá no versículo 10, eles começam a conversar. Um diálogo como quem não quer nada. Os discípulos tinham ido na cidade comprar alguma coisa de comer, né? Jesus não estava nem com sede, na verdade ele estava com fome. Os discípulos saem, vão comprar alguma coisa de comer. E ali ele fica para ter esse diálogo com aquela mulher, porque ele conhecia aquela vida, aquele coração, aquela história. E ele sabia exatamente como eu e você que estamos hoje aqui, que para a nossa vida se transformar, nós precisamos beber de uma água que vai matar a nossa sede espiritual. E essa água espiritual, ela vai jorrar em nós, por nós e através de nós, que ela não terá fim. E ali Jesus aproveita aquela situação e pede àquela mulher o quê? Pede água. E aí aquela mulher fala, né? Inventa as desculpas, que não se dão bem, etc. Coisa e tal e coisa. E aí Jesus vira para ela, exatamente neste versículo 10. Se conhecesses o dom de Deus, e quem é aquele que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria a água viva. Queridos, talvez nós estamos ficando secos, porque nós não estamos conhecendo quem é o bom pastor. Não estamos tendo diálogo com ele frente a frente, cara a cara, olho no olho, como se diz, colocando para ele toda a nossa verdade, colocando para ele tudo aquilo que nós trazemos dentro de nós, todos os nossos anseios, e dizendo para ele o que nós precisamos. E aí vai o desenvolver dessa história, que Jesus se revela àquela mulher, e ali ela sabe que ele é de Deus. E aquela mulher, quando recebe essa água viva no coração dela, o que ela faz?
logo lá no final, a palavra vai dizer que ela sai para contar para todos, para dizer a experiência de salvação que ela teve com o bom pastor. Jesus, o bom pastor, me traz aqui hoje, traz você aqui hoje, porque Ele quer nos olhar olho no olho, nos dá a água que vai verdadeiramente saciar o nosso coração, para que nós possamos sair e dizer: eu tive um encontro espetacular com o bom pastor. Ele alimentou a minha alma, Ele matou a minha sede, e Ele é capaz de fazer com você, com você, com você. E nós, servos que estamos aqui, pela música, pela intercessão, pela adoração, por tudo nós falamos isso. Até nós que talvez estejamos aqui não estamos servindo a isso. É o bom pastor que nos chama para alimentar a nossa alma. Se você não acreditava, o primeiro exemplo que nós temos, o bom pastor, ele vai de encontro a Levi, olha nos olhos dele, levanta-te e segue-me. Se você ainda não continuava acreditando, Jesus vai de encontro até o poço de Jacó. Lá ele encontra uma mulher que não era dos seus, não fazia comunhão com ele, mas ele queria aquela. Era aquela que ele queria, era você que ele quer, sou eu que ele quer. E ali ele tem um encontro e ele dá de beber a alguém que estava completamente seco. Não acredita ainda que o bom pastor é esse que vem de encontro a nós? Então vamos em João 8. A partir do versículo 1 até o 11. Aonde nós vemos a história da mulher adúltera. Aquela mulher que foi pega em adultério. E a lei de Moisés dizia o que, queridos? Que essa mulher deveria ser apedrejada em praça pública até a morte. E aí Jesus, já sabendo de toda essa situação, aquela mulher estava estática, porque fazia uma roda e todos estavam ali apontando, condenando, acusando. Nos dias de hoje isso não acontece, né? Nova Lima isso não acontece, né? Neves isso também não acontece. E aí Jesus, só vendo toda aquela situação, e ele ajoelhou-se e começava a escrever no chão: eu quero esta mulher para mim. Ela é preciosa aos meus olhos. Ela merece uma nova vida. Eu sou o bom pastor e vou cuidar das feridas interiores dela. Eu sou o bom pastor que darei nova vida a esta mulher. É diferente da minha história e da sua história? Sim ou não? Um dia nós estivemos assim, caídos, e por amor e misericórdia o bom pastor veio de encontro a nós e deu aquilo que ninguém poderia nos dar, que é a oportunidade de ter uma nova vida. E aí, queridos, no versículo 10, depois que Jesus disse poucas e boas para aquelas pessoas, mas com uma frase: aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra, dá a primeira tijolada, pega o cabo de vassoura e acerta. Aquele que não tem pecado, que aponte o dedo. A palavra vai dizer que foram saindo todos, um por um, a partir dos mais velhos, até que ficou ali somente Jesus e aquela mulher. E aquela mulher quis conhecer quem foi que a salvou. E ali eles têm um encontro olho no olho, face na face, fuça na fuça. E aí Jesus diz para ela no versículo 10: erguendo-se, Jesus lhe disse: mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Ela respondeu: ninguém, Senhor. Jesus então lhe disse: eu também não te condeno. Vai e de agora em diante não peques mais.
mais. Jesus dá uma nova vida àquela mulher. Jesus dá uma nova história. Todas aquelas pessoas, quando olhavam aquela mulher na rua, a partir daquele dia começou a ver uma pessoa a qual eles nunca viram na existência, porque aquela mulher falava de Jesus, comungava Jesus, anunciava Jesus, falava de uma nova vida, de uma nova oportunidade, de uma nova existência. Aquela mulher falava com tanta convicção que outras pessoas se achegavam a Jesus, porque ele tinha mudado a realidade da vida daquela mulher. E só o bom pastor pode fazer isso. Só o bom pastor pode fazer isso na nossa vida. Você não acredita ainda não? Acredita ainda não, irmã? Acredita ainda não? Então vamos pegar a nossa palavra em Marcos capítulo 10, versículo 47. Nós vamos passear pela Bíblia? Vocês estavam com saudade, né, de passear pela Bíblia, né? Marcos capítulo 10, a partir do versículo 46, o bom pastor, ele tem um encontro com um homem cego. A cegueira, naquela época, ela representava que aquela pessoa não tinha direito a nada. O filho que era cego não tinha direito à herança do pai. Vocês sabiam disso? Era uma pessoa jogada à margem da sociedade. Era alguém que não tinha vez, não tinha voz. E aquele cego já tinha escutado falar de um Jesus que libertava, que curava, que fazia, que acontecia. E aí ele, mesmo só escutando falar dele, ele teve um encontro com ele e falou: eu preciso ter um encontro cara a cara com esse Jesus. E ali Jesus estava passando um dia por ali, pela estrada de Jericó, propositalmente, porque era aquele homem que ele queria. Quantos de nós, talvez temos tantas cegueiras espirituais, não enxergamos aquilo que o Senhor quer para a nossa vida, para a nossa história, para a nossa existência? Quantos de nós estamos cegos em relação àquilo que o Senhor propõe para nós? Estamos cegos de qual o caminho que nós devemos seguir, para onde nós devemos ir? Mas Ele continua caminhando em direção a nós para gerar a cura e a libertação. E aí a palavra no versículo 47 vai dizer que, ouvindo que era Jesus, o Nazareno começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão, piedade de mim. E a palavra vai dizer que ele ainda continuava a gritar, a gritar, a gritar, a gritar, a gritar, para que ele fosse ouvido, escutado. Nós muitas vezes, quando estamos cegos, nós precisamos, mesmo na nossa pequena fé, gritar, 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 gritar: Jesus, filho de Davi, bom pastor, tenha compaixão, tenha de piedade de mim. E aí Jesus, o bom pastor, faz o que na vida daquele homem? Cura ele daquela cegueira. Ao curar aquela cegueira física, cura a cegueira espiritual. Aquele homem volta para o seio da sociedade. Aquele homem volta para o seio da sua família. Aquele homem volta a participar do banquete. Aquele homem começa a enxergar coisas físicas que ele nunca tinha enxergado, mas ele muito mais consegue enxergar coisas espirituais. Querido, o bom pastor nos traz aqui porque ele quer ampliar o nosso campo de visão, para que nós possamos enxergar coisas que nós nunca vimos no campo espiritual. Às vezes olhamos a vida das outras pessoas e falamos assim: poxa, esse servo aí, né? Ele é fervoroso desse jeito, é porque o Senhor está sempre com ele e dá tudo para ele. Talvez não, talvez é o mais sofrido, talvez é o que sente mais dor. Mas quando ele ora, Deus mostra situações, coisas, Deus se revela para ele,
e ele não sai da presença dele. O bom pastor devolve a nossa visão, o nosso olhar, para que nós possamos entender que o nosso olhar, ele tem direção. Olha aqui para frente aqui para vocês verem, ó. O olhar de vocês tem que estar aqui para frente. É para frente que o nosso olhar tem que estar. Agora você não vai entender, mas na segunda pregação vocês vão entender. O nosso olhar, ele tem lugar, mas para isso nós não podemos estar cegos. E a partir do momento que o bom pastor devolve a vida desse homem, nunca mais a vida daquele homem foi a mesma. Eu quero dizer para você, se você chegou aqui hoje cego, o bom pastor, ele devolve a sua visão nesta manhã, e nunca mais a sua vida vai ser a mesma. Você vai enxergar coisas no campo espiritual, que muitas pessoas vão se achegar ao Senhor. Você vai enxergar situações que vai fazer com que pessoas voltem ao Senhor. Muitos se perderam, queridos. Muitos, milhares se perderam, milhares. Mas o bom pastor hoje, ele se faz presente em Nova Lima, para que muitos voltem a enxergar, e enxergando, eles vão voltar para o caminho, para a verdade, para a vida que se chama Jesus, o bom pastor. Vamos em Marcos, capítulo 5, é só você voltar aí um pouquinho. Ai, que saudade que eu estava de revirar a Bíblia assim e me encontrar com um bom pastor em cada palavra, querida, em cada palavra, em cada vida que ele realizou cura, milagres e prodígios. Capítulo 5, no versículo 2 vai dizer o seguinte: assim que Jesus desceu do barco, um homem que tinha um espírito impuro saiu do meio dos túmulos e foi ao seu encontro. Jesus, o bom pastor, aqui nessa palavra, ele realiza libertação. Qual libertação que você precisa na sua vida? Qual libertação precisa acontecer no seu coração, na sua história? Qual libertação precisa acontecer na sua casa? Qual libertação precisa acontecer verdadeiramente com você, e você nem sabe como isso vai se dar, como que isso vai acontecer? Essa passagem de Marcos vai dizer mais uma vez que o Senhor, ele vai dando passos, e vai de encontro a um homem que tinha o espírito imundo. E aí o que aquele homem faz ao perceber que Jesus estava ali? Aí ele vai de encontro a Jesus. Encontrar, ficar face a face, ficar perto, tornar-se visível a esta pessoa. Quando nós vamos de encontro, nós temos que entender que é ir. E aí esse homem faz. Lá no versículo 6, vai dizer o seguinte: ao ver Jesus de longe, o homem correu, caiu de joelhos diante dele e gritou bem alto: que queres de mim, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Naquela hora aquele homem entendeu que não era ele, mas que era Jesus, o bom pastor, que queria algo dele. E aí ele pergunta: irmãos, o que tu queres de mim, Jesus, filho do Deus Altíssimo, bom pastor? E aí sabe o que Jesus fala para ele? Eu quero o seu coração, eu quero a sua vida, eu quero a sua história. E o que eu vou realizar hoje na sua vida vai verdadeiramente transformar você de tal maneira que nunca mais você será a mesma pessoa. E o que eu quero dizer com isso, querido, é que Jesus, o bom pastor, está aqui para realizar essa libertação na sua vida, para que você volte para a sua casa, mas nunca mais sendo o mesmo homem, a mesma mulher, o mesmo jovem que entrou aqui neste cineminha, mas sai daqui uma pessoa completamente liberta para o projeto que Ele tem na sua vida. E o primeiro projeto que Jesus tem para a sua vida é que você esteja perto dele. Longe dele a gente fica cego, irmãos.
Longe dele a gente recebe tantas coisas que a gente vai precisar de libertação. Longe dele a gente tem uma sede que não acaba. Por isso que pecamos e nós não preenchemos. Por quê? Porque nós necessitamos de algo que vai preencher a nossa alma, uma água viva que vai preencher a nossa alma. Longe dele nós vamos ficar secos. Longe dele nós vamos ficar inércia em um lugar, como Levi. Você ainda não acredita, né, irmã? Está me olhando com a cara desconfiada. Não acredito ainda nesse bom pastor. Então vai lá. João capítulo 11. Que eu vou provar para você. Que este bom pastor ele faz. Ele não deixa obras pela metade. Eu e você não viemos aqui para pegar metade de nada. Eu e você viemos aqui porque o bom pastor ele quer nos dar o bolo inteiro. Para que nós possamos comer, para que nós possamos lambuzar. Nós vamos sair daqui saciados, entendendo qual que é o projeto do bom pastor para a nossa vida e para esta cidade. Em João capítulo 11, a partir do versículo 1, nós vamos ver e falar sobre a ressurreição de Lázaro. Quem aqui conhece essa passagem? Linda essa passagem, né? Jesus, muito engraçadinho, deixa um dos seus melhores amigos esperando enfermo. Isso não se faz, né, Jesus? Como assim que deixa o melhor amigo lá esperando enfermo? As irmãs loucas, ó, arrancando os cabelos. Como assim isso não se faz? A gente não faz isso com o melhor amigo. Mas Jesus sabia que tudo aquilo que estava acontecendo era para a glória de Deus e para que muitas vidas entendessem que o bom pastor, ele é capaz de ressuscitar aquele que está morto. E aí, entre tantas conversas, no versículo 14, antes desse versículo 14, Jesus vai dizer, né, aos seus discípulos que precisava ir, né, de encontro Lázaro, as suas irmãs, porque Lázaro tinha morrido, e toda aquela conversa. Só que os discípulos ainda não tinham entendido o que tinha acontecido. E aí no versículo 14, a passagem vai dizer o seguinte: Jesus então falou abertamente: Lázaro morreu. Lázaro morreu. Lázaro morreu. Talvez quantos de nós nesse período de pandemia nos sentimos mortos? Mortos espiritualmente. Quantos de nós talvez morremos porque pessoas da nossa família, amigos, morreram? Tantas situações de dor e sofrimento através da morte chegou até o nosso coração. E já não conseguimos mais ver a presença daquele que é o bom pastor. Nem conseguimos lembrar que nós temos um bom pastor que é capaz de fazer tantas coisas maravilhosas na nossa vida. E aí nós morremos talvez com muitas pessoas. E o nosso coração ele morreu para essa vida espiritual que ele tem para nós, para mim, para você. E aí Jesus aqui vira para eles e fala abertamente: Lázaro morreu. E aí ele vai de encontro. No entanto, quando Jesus chega lá, o que a irmã dele fala? Jesus, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria... Nossa, está muito fraco isso. Senhor, se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Irmãos, é exatamente isso que acontece na nossa vida. Muitas coisas talvez morrem na nossa vida porque às vezes nós achamos que Jesus não está ali. Talvez sonhos que nós temos, projetos que nós temos, nós abandonamos porque achamos que Jesus não está lá. Muitas das vezes nós morremos espiritualmente porque olhamos as situações, tudo à volta vai dizer para nós: olha, acabou, chega, para. Esse Jesus bom pastor não está aqui.
E esse sentimento de que Jesus não está presente nos leva a acreditar que aquela situação ela não pode mais se transformar e não vai se transformar. Mas Jesus é aquele que chega e muda toda e qualquer história, toda e qualquer situação. Queridos, e Ele está aqui, o bom pastor está aqui para reafirmar isso neste dia, nesta hora, que Ele está ressuscitando a sua vida, a sua história, os seus sonhos, os seus projetos, seja projeto humano ou projetos espirituais que está engavetado há muito tempo, porque Ele é o bom pastor. Vamos lá no versículo 43. Jesus chega, e chega lá, Lázaro já estava dentro do quê? Do sepulcro, né? Todo mundo era colocado lá dentro. Ele já estava envolto em faixas. É ou não é verdade? E já tinha quantos dias? Quantos? 4 dias. Alguém que está morto há 4 dias, ele já entrou em estado de decomposição. Ele também já está fedendo, já está com mau cheiro. E aí Jesus chega lá, com toda a sua glória, com toda a sua majestade, porque Ele é o bom pastor. E aí no versículo 43 ele vai dizer o seguinte: versículo 41. Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos ao alto, disse: Pai, eu te dou graças porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas falo assim por causa da multidão ao meu redor, para que creia que tu me enviastes. Dito isso, exclamou com voz forte: Lázaro, vem para fora. O que estivera morto saiu com as mãos e os pés atados, com faixas e um pano em volta do rosto. Jesus então disse-lhes: desatai-o e deixai-o ir. Querido, a sua vida está morta hoje. Você está envolto em faixas. As suas mãos e os seus pés estão atados. Você não consegue fazer nada. Jesus, o bom pastor, Ele está aqui para fazer aquilo que ninguém pode fazer. Ninguém pode fazer. Ninguém pode fazer. Querido, um dia você estava sentado inércia em um lugar, e Jesus, Ele foi lá e te chamou. Ele te chamou: Naldo, segue-me. Um dia você estava sedenta, e aí Jesus falou para você: se conhecesses o dom de Deus e soubesse quem é que te pede de beber, tu mesmo me pediria. E aí Jesus te deu uma água que matou e mata a sua sede todos os dias. Um dia eu e você estávamos no pecado, afundados no pecado, sem perspectiva de uma nova vida, de uma nova história. E aí Jesus chegou e disse: vai e não peques mais, porque eu te dou uma nova vida. Um dia Jesus me encontrou e encontrou você sem visão. O bom pastor viu que nós não tínhamos visão, que nós não sabíamos para onde ir, para qual caminho trilhar, por onde caminhar. Ele tirou a cegueira dos nossos olhos e disse: vai, veja, siga, prossiga, insista para onde você quer ir. Um dia também nós precisamos de libertação. E aí Jesus veio ao nosso encontro, e aí nós olhamos para Ele e falamos: Jesus, o que tu queres de mim? E aí Ele disse: eu quero só o teu coração, meu filho e minha filha, meu amado, minha amada. E aí o bom pastor, ele fez aquilo que ninguém poderia fazer por nós. Talvez muitos que estão aqui já estavam mortos, fedendo, envolto em faixas, mãos e pés atados. Até a família já falava: esse daí, essa daí, não tem mais jeito não. E aí Jesus encontra conosco
e fala para nós. Qual que é o nome da senhora? Lelena. Lelena, vem para fora. Vem para fora. Vem para fora. Vem para fora. Lelena, vem para fora. Queridos e queridas, o Senhor nos traz aqui para nos reafirmar aquilo que está em João 10:10. Eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. Quero dizer para você que eu, humanamente, Renato, não era para estar aqui. Eu estou na Renovação Carismática Católica desde o ano de 1999, aonde eu tive um encontro pessoal com esse Jesus que é o bom pastor. Bom pastor que cura, que salva, que liberta, que restaura, que santifica. Eu nasci e fui criado na igreja católica desde pequeno. Tenho lembranças de 4, 5 anos, meu pai nos levando lá. O meu pai, ele, Vicentino, levava eu e meus irmãos. As minhas irmãs ficavam em casa com a minha mãe rezando o texto. Todos os dias nós rezávamos o texto em volta da cama da minha mãe, eu e meus 5 irmãos. Líamos a palavra, já tínhamos o hábito de ler a palavra lá nos anos 80. E eu me lembro que quando eu aprendi a ler, a minha mãe colocava a Bíblia na minha mão, para que eu pudesse ler todos os dias na oração. Então eu estar aqui hoje, já era o desejo e o sonho do bom pastor, que me queria no caminho dele. Porém a família do meu pai é uma família, era na verdade uma família de alcoólatras. No entanto, meu pai bebia muito, sempre bebeu muito, mesmo estando na igreja. O meu pai perdeu um irmão com 32 anos de tanto beber. Eu tenho primos que bebem muito, que vocês não fazem ideia. E aí o meu pai era aquele homem que bebia, porém chegava em casa, ele era um homem muito agressivo. E aí com 7, 8 anos, o meu pai, se chegasse em casa, a gente estivesse comendo, e por exemplo, a minha irmã não queria comer couve, meu pai pegava todo mundo e ia bater, espancava, deixava as pernas roxas, pegava assim por aqui assim, e ia para bater o rosto contra a parede, e a minha mãe pulava e puxava, filho, eu tenho essa lembrança, puxando filho por filho. Minha mãe escondia facas. E ele era um homem muito agressivo. Mesmo assim ele nos levava na igreja, porque ele apenas tinha aprendido a ser religioso, mas ele ainda não tinha tido um encontro com um bom pastor, que cura, que salva, que liberta, que muda as atitudes, que transforma o interior de dentro para fora, de dentro para fora, de dentro para fora. E aí com 14 anos de idade, eu comecei a beber, comecei a fumar e comecei a usar drogas. E ali naquele período eu disse para mim um dia: meu pai nunca mais vai pôr a mão em mim, ele me bate por nada. Antes disso, eu e a minha irmã mais velha que eu, a gente tinha armado um plano infalível para fugir de casa, tipo com 9 anos de idade, porque a gente não aguentava mais aquela situação. A gente queria fugir. Só que no dia que a gente programou tudo para fugir, nós entramos em um sono profundo. E aí nós não fugimos. E aí no outro dia a gente perdeu a vontade de fugir. Já era o bom pastor cuidando de cada detalhe, de cada situação. E aí eu me lembro que um dia eu cheguei em casa, eu tinha saído para o baile funk. E aí cheguei em casa alterado, bêbado, drogado. E aí o meu pai veio querer me bater. E aí eu lembro que eu não falei nada. Eu apenas fiquei olhando para ele, olho no olho. E eu me lembro das palavras dele. Ele falou assim: você acha que é homem para me encarar? Eu não respondia nada. E aí ele me batia com um cabo de vassoura e eu olhava olho no olho dele. E aí ele recuou e foi embora. A partir dali a minha vida virou um inferno. Porque eu ia para a escola, levava bebida dentro da mochila, ficava bebendo com canudinho já com 14 anos, 15 anos de idade. Molhava a minha camisa com thinner e ficava ali. Colocava cola de sapateiro
dentro desses saquinhos de leite. Existe saquinho de leite ainda, gente? Nem sei se existe, porque eu sempre compro de caixinha. E ali eu ficava baforando aquela cola. E ali foi 14, 15, 16, 17, 18 anos. Mas eu sempre... E aí acabou a reza do terço lá em casa. Não tinha mais. O meu pai continuou fazendo, indo à igreja e tudo mais. Nesse período meu pai teve uma cirrose, que ele fazia vômito, aquela plasta verde, porque o fígado deles, já estava indo embora. E os médicos chamaram a minha mãe e disseram: seu marido não tem mais jeito, pode preparar o caixão que não tem mais jeito. E a minha mãe sempre foi uma mulher de muita oração, muita. E aí a minha mãe orou, Deus restabeleceu a vida do meu pai. Os médicos falaram: isso é um milagre. E disse: meu pai, você nunca mais pode beber. O meu pai ficou sem beber tipo um ano. Um determinado dia ele inventou de tomar um pouquinho de vinho. E ele passou tanto mal, mas tanto mal, que foi parar no pronto-socorro. Aí voltou para casa e falou assim: poxa, eu achei que pelo menos um vinhozinho podia. Já era sonho e projeto do bom pastor. Aquele homem não podia voltar mais a ser o mesmo, porque os filhos estavam todos perdidos. E os filhos precisavam voltar para o redil. Os filhos precisavam voltar a ter um encontro com um bom pastor. Hoje eu e meus irmãos estamos na igreja. Na verdade eu sou o único católico. Meus outros irmãos um é muito evangélico, os outros meio evangélicos, mas estão na igreja. Ora vão, ora não vão, mas estão lá. Não bebem, não fumam mais, porque todos os irmãos começaram a beber e a fumar naquela época. E eu fui o primeiro que o Senhor quis ter o encontro. E aí eu tive a experiência com um grupo de jovens, que é até renovado lá da minha comunidade. E um dia um amigo meu, que usou muita maconha comigo, ele já tinha ido para a igreja. Um dia ele foi lá em casa, os meus sobrinhos chamavam ele de tio Du. E ele chegou lá em casa e falou: seu Renato, vai ter uma partilha lá em casa do grupo de jovens, eu quero que você vá. E na casa dele era festa todo final de semana. A gente bebia todo final de semana. Eu virava a noite bebendo todo final de semana. Quando eu acordava lá no quarto dele, tinha um monte, mas era muita garrafa que a gente ficava bebendo, ia na geladeira, pegava, batendo papo e ficava ali. E aí ele me chamou e falou: eu vou. E aí um dia... Mas antes disso, desse fato, aconteceu que eu usando drogas com um amigo meu, eu tive um aceleramento cardíaco muito forte. Muito, muito forte, eu achei que eu iria morrer. E aí eu parei, falei: opa, alguma coisa está acontecendo. Parei, fiquei alguns dias sem usar. Tive esse primeiro aceleramento cardíaco. Passou tipo um mês, eu falei: agora tá de boa, né Simone? Tá de boa, agora eu vou lá dar um tapinha. E aí usei novamente e passei muito mal novamente. Muito, muito mal. Passou-se, sei lá, uns 2, 3 meses. Falei: não, agora eu acho que o corpo já restabeleceu, já dá para ficar doidão. Bebia, fumava cigarro. E aí usei mais uma vez. Essa terceira vez foi a pior de todas. Eu comecei a suar, pingava suor. Eu achei que o meu coração ia sair pela boca e passei muito, muito, muito mal. E aí a pessoa que estava usando droga comigo foi embora assustada e me deixou sozinho. E eu lembro que era um campo de futebol e ali eu fiquei deitado. Com muito custo eu fui embora para casa, deitei na minha cama. E aí aquilo foi, não sei quanto tempo que eu fiquei. A cama ficou completamente molhada. E aí aquilo passou. Falei que eu não iria usar mais. E não usei. Fiquei só bebendo bebida alcoólica e o cigarro. Mas eu sempre quis parar de fumar. Era uma coisa que eu sempre queria, era parar de fumar. Mas para parar de fumar eu tinha que parar de beber. Mas eu continuava. Todos os dias eu levantava de manhã, passava na padaria, tomava um cafezinho e fumava um cigarro. Ia trabalhar. E aí o Adriano chegou um dia, o Du: Renato, vai ter essa partilha lá em casa, eu quero que você vá. Ele já tinha parado de usar drogas
E aí ele estava indo no grupo de jovens. O grupo de jovens lá é um grupo de jovens renovado. E aí eu fui nessa partilha. E eu me lembro perfeitamente da palavra, que era Lucas capítulo 19, aonde o bom pastor vai ter o encontro com um homem chamado Zaqueu, que estava num sicômoro. E aí Jesus entra na casa daquele homem, transforma a vida daquele homem, converte o coração daquele homem. E aí o pregador que estava naquele dia lá falando, ministrando a palavra, ele começou a contar uma história. A história de João, que era um homem muito temente a Deus, pagava dízimo, não bebia, não fumava, era um homem muito cristão. E aí na cidade que ele morava, que se chama Nova Lima, vocês conhecem? E aí João morava na cidade de Nova Lima. E aí começou a chover muito, chover muito, chover muito. Começou uma grande enchente naquele lugar. O rio transbordou e aquela cidade foi enchendo, enchendo, enchendo. E aí aquele homem assustado subiu para cima da laje dele e começou, glória a Deus, xiriabã, canta, canta lá, canta. E começou. E aí a água estava na canela daquele homem. Passou um barco e falou: João, vamos embora, homem de Deus, senão você vai morrer aí. E João virou e falou assim: esquenta não, Deus está comigo, Ele vai me socorrer. E aí continuou a chover, e a água foi subindo e foi até a cintura. E aí passou mais uma vez, e aí passou mais um barco e falou: João, homem de Deus, sobe aqui, senão você vai morrer, só tem uma vaguinha aqui. E ele: não, Nossa Senhora está intercedendo por mim, os anjos, e Deus vai me socorrer. E aquela água foi subindo, chegando até o pescoço. E continuava chovendo. E passou mais um barco: João, homem de Deus, sobe aqui, senão você vai morrer, tem apenas uma vaga aqui. Não, meu irmão, Deus vai cessar essa chuva e vai me socorrer. O que aconteceu com João? João o quê? João morreu. E aí João foi para o céu, temente a Deus, não adulterava, não bebia e batia nos filhos, foi para o céu. Mas aí João chegou lá invocado da vida. Não quero nem saber. São Pedro veio ter uma conversa com ele. Ele: não quero nem conversar contigo, eu quero conversar com o bom pastor. Pode sair. Aí todo nervoso. E foi conduzido até Jesus, o bom pastor. Chegou lá, Jesus foi: seja bem, não quero nem saber, Jesus. Eu que fiz isso, fiz aquilo, dei dízimo, participei da renovação carismática católica, fiz oração, preguei, fiz isso, fiz aquilo outro. Na hora que eu mais precisei de ti, o Senhor me deixou morrer. Aí Jesus, com a mão no coração, olhou para ele assim: como assim, João? Que na hora que você mais precisou eu te deixei morrer? E os 3 barcos que eu mandei para te salvar? E ali naquela hora que o pregador falou aquilo, eu me lembrei das 3 vezes que eu passei mal. E naquela hora eu tive certeza de que Jesus, o bom pastor, tinha um projeto para a minha vida, para a minha história, para a minha existência. Comecei a lembrar de vezes que eu saía de casa na quinta-feira para poder trabalhar e só chegava em casa no domingo completamente sujo, sem tomar banho, sem escovar os dentes, completamente bêbado. Naquela época não tinha internet, não tinha telefone celular, minha mãe em casa não tinha celular, minha mãe nem sabia onde que eu estava e se eu estava vivo. E o bom pastor cuidando de mim. Ontem os meninos foram para o monte, eu não fui. E aí eu perguntei ao Bruno: não, o monte é em tal lugar, perto da escola e tal? Ele falou assim: é. Eu falei assim: eu já tive muito lá, mas eu tive lá para poder beber. Subia nesse monte, ficava lá bebendo a noite inteira. A gente levava garrafa de 5 litros, vodka, caía lá de cima, vinha rolando. E eu comecei a lembrar de quantas vezes o bom pastor cuidou de mim, zelou de mim, para que o projeto dele pudesse acontecer um dia. E a partir daquele dia eu fiquei tão incomodado que na semana seguinte eu estava em um grupo de oração.
E aí os meus amigos que usavam droga comigo falaram: eu não dou uma semana. Renato é muito louco. Renato ficava 3 dias fora de casa, completamente sujo. Eu já vi ele subindo nas antenas lá do cemitério lá para usar droga lá em cima e ficar bebendo lá em cima. Eu já estive na companhia dele atravessando o cemitério à noite para chegar do outro lado na casa de fulano de tal para ficar bebendo. Renato, quando acabava o dinheiro, juntava ele e os amigos dele, ia roubar dos outros roupa, carteira para pegar dinheiro para continuar bebendo e comprar droga a noite toda. Não tem jeito não. E o bom pastor naquele dia dizia para mim: eu amo você. Eu sou o bom pastor que cuida da sua vida, da sua história. Querido, o Senhor nos traz aqui nesta manhã mais uma vez para reafirmar o compromisso que Ele fez comigo e com você um dia. A minha e a sua história, ela foi transformada, não porque nós queremos, não porque nós andamos em direção a Ele, mas porque Ele veio de encontro a nós para dizer para nós que Ele nos quer, que Ele nos ama, que Ele quer de nós mais, que Ele quer que nós o servimos verdadeiramente. É isso que Ele quer fazer com nós, nos conduzir para verdes prados. Ele quer nos conduzir. Ele quer fazer de nós outras pessoas, servos destemidos com visão. Eu convido você a ficar de pé nesta hora. Vai fechando os teus olhos, com a mão erguida, com a mão no coração, e vai falando: Jesus, bom pastor, eu estou aqui. Eu estou aqui porque o Senhor está aqui em primeiro lugar. Porque o Senhor veio de encontro a mim. Não fui eu que vim ao teu encontro, mas é o Senhor que veio ao encontro das minhas necessidades, das minhas mazelas. O Senhor que veio de encontro para me socorrer, para me libertar, para me transformar, para devolver a minha visão espiritual. O Senhor veio para me dar uma água que vai matar a minha sede. O Senhor veio para me levantar de onde eu estava caído, pecando, errante, com uma vida que não é uma vida celestial. Foi o Senhor Jesus. Foi o Senhor que tomou a decisão de me acolher no seu aprisco, no seu redil. Foi o Senhor que tomou a decisão. E eu estou aqui porque o Senhor quer. Com a mão no seu coração, o ministério vai cantar essa música. Com os olhos fechados, vai fazendo dela a sua oração pessoal nesta hora. Em verdes pastos eu descansarei. Descanse, meu querido, descanse. E junto às águas eu encontrei paz. Em verdes pastos eu descansarei. E junto às águas eu encontrei paz. Porque Ele é o meu pastor, eu não temerei mal algum. Teu cajado e teu bordão me consolam, eu não tenho medo algum. Que Ele é o meu pastor e eu não temerei mal algum. Teu cajado e teu bordão me consolam e eu não tenho medo algum. Certamente que a bondade e o amor me seguirão. E certamente que a bondade e o amor me seguirão. Certamente que a bondade e o amor me seguirão. E certamente que a bondade e o amor me seguirão. Vai sentindo a
presença do bom pastor agora. Abraça agora o seu peito e vai sentindo o bom pastor agora abraçar você. Ele que está conduzindo agora a sua vida, a sua história, sarando feridas, tirando dores interiores. Ele que agora tira até o desejo de voltar a ser o velho homem, a velha mulher. Ele agora toca em você de uma maneira especial. E Ele vai dizer: eu sou o seu bom pastor. Eu cuido de você. Eu saro as tuas feridas, as tuas dores. Eu tiro as tristezas. Eu enxugo as tuas lágrimas. Eu enxugo as tuas lágrimas nesta hora. E eu agora te dou vida, vida nova. Essa vida que você tem anseio, tem desejo. Porque eu sou o teu bom pastor, meu filho, minha filha. Aquieta o teu coração, porque eu, o bom pastor, estou aqui nesta manhã para cuidar de ti. Eu estou aqui para te acariciar. Eu estou aqui para te colocar no colo. Eu estou aqui para tirar as faixas que envolvem você. Eu estou aqui para devolver a tua visão. Eu estou aqui para matar a tua sede. Eu sou o teu Senhor. Contigo eu fecho os olhos e sem medo eu irei. Tu és meu bom pastor, mesmo no vale confiarei. Contigo eu fecho os olhos e pra sempre eu irei. Tu és meu bom pastor, mesmo no vale confiarei. Porque certamente a bondade e o amor me seguirão. E certamente a bondade e o amor me seguirão. Certamente que a bondade e o amor me seguirão. Vai abrindo os seus olhos agora e com a mão para os céus. Vai cantando isso. A bondade e o teu amor me seguirão. Mais uma vez, certamente. A bondade e o amor me seguirão. Proclama isso, igreja. Certamente que a bondade e o amor me seguirão. Amém. Vai agradecendo agora, vai falando: obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, bom pastor, porque o Senhor está aqui. Obrigado, Jesus, bom pastor, porque o Senhor cuida de mim. Toca nas minhas feridas, nas minhas dores. Obrigado porque o Senhor devolve a alegria do meu coração. Obrigado porque o Senhor me levanta, me sustenta. Obrigado porque o Senhor me conduz. Obrigado porque em Ti eu encontro vida e vida plena em abundância. Bendito, adorado e glorificado seja a Tua presença, ó bom pastor, nesta manhã que me sustenta. Glórias e glórias a Ti. Vamos aplaudir o Senhor que está no meio de nós. Ô Senhor, muito obrigado. Bendito sejas, adorado sejas.